vamos começar a estudar a primeira lei natural. Não que exista uma ordem, digamos assim, mas que como ela dá base a todos os outros conhecimentos, vamos começar pelo Yin Yang, né? Como vimos no vídeo passado, quando surge a primeira divisão das coisas, justamente se deu a primeira manifestação do que é Yin e Yang. Yin e Yang são palavras de difícil conceituação, não existe uma tradução precisa para línguas ocidentais, né? São termos chineses que não existe o equivalente em nossa língua. Porém, a partir do estudo das manifestações, a gente pode chegar a um entendimento do que é exatamente o Yin Yang. E aí nós temos duas passagens, como sempre que pudermos, nós vamos citar os clássicos. Então temos duas passagens que se referem ao Yin Yang. A primeira do Su Wen, que diz: o Yin Yang é o princípio de antagonismo e unidade do mundo natural. A transformação de todas as coisas na criação é realizada com base nessa lei. E toda a criação e extinção se origina na lei, na qual o mistério de todas as coisas em obras naturais são abrigadas. Então, no Ling Chun diz o seguinte: Yin e Yang são as fontes de energia de todas as coisas na criação. Yin e Yang interagem entre si e produzem mudança. Então é muito importante que, principalmente para estudarmos Yin Yang, a gente pegue bem essa palavra mudança, porque na verdade o estudo do Yin Yang, posteriormente dos 5 movimentos e de todas essas as questões que lida a medicina chinesa e a acupuntura especificamente, vai lidar com transformação, com mudanças. Então essa é uma palavra-chave no entendimento. Então o que é que essas duas passagens ela quer realmente dizer? Que a raiz de tudo se encontra no Yin Yang. Quando a gente quer simplificar, quando a gente quer buscar o fim último de explicar, por exemplo, dentro da acupuntura, algum desequilíbrio ou a forma de funcionamento de um órgão, de uma víscera, de uma substância dentro do nosso corpo, a gente pode compreender pela manifestação de Yin Yang dessa substância, ou desse órgão, dessa víscera, em que momento ela se encontra das transformações. Certo? E uma vez que se encerre, por exemplo, no ser humano, a relação Yin Yang, significa que se encerrou a vida. Tá? Então seguimos estudando, né? O termo Yin Yang ela tem origem em observação natural. Posteriormente isso foi absorvido pelo taoísmo e o principal livro que fala sobre esse conteúdo é o I Ching. Embora, como nós citamos anteriormente, o Tao Te Ching também vai lidar e vai nos trazer a compreensão desse conceito, né? Então precisamos entender que o estudo do Yin Yang ele vai trazer também para nós, digamos assim, que tipo de procedimento, que tipo de manipulação de agulha, que tipo de, digamos assim, de fitoterápico, que ação do fitoterápico vai ter, tudo em função do Yin e do Yang, né? Então, conceito e desenvolvimento. Representa a dualidade que existe em tudo no universo. É uma manifestação natural, representa estágios de movimentos cíclicos e níveis de desenvolvimento. O que é que isso significa? Primeira coisa que temos que entender é que tudo que existe, todas as coisas manifestadas, elas possuem as facetas, digamos assim, Yin e Yang. Se não, vejamos alguns exemplos. Homem, mulher,
dia, noite, escuro, claro, direita, esquerda, em cima, embaixo. Isso são diversas formas da gente ver e entender o Yin Yang. É uma manifestação natural, isso não foi criada pelo homem, não tem um aspecto artificial. Tudo simplesmente se manifesta e se apresenta de uma maneira dual, de uma maneira que há o aspecto Yin e há o aspecto Yang. Vale salientar aqui agora que Yin Yang, ao contrário do que foi propagado há algum tempo atrás, e algumas pessoas ainda reproduzem, não tem o conceito de bom ou de mal, no sentido de que um deve combater o outro. Não. O Yin Yang é uma manifestação natural que representa apenas o equilíbrio que há entre todas as coisas. Então, nada que existe, ela vai se manifestar ou vai existir realmente se ela não tiver a parte de cima, a parte de baixo, lado direito, lado esquerdo, interno, externo. Então sempre tem a dualidade, vai estar sempre presente. E alguns conceitos, e segundo algumas óticas, essa dualidade ela tem que se manifestar em equilíbrio. E aí nós vamos estudar mais na frente, né? Então a manifestação natural. Estágios de movimento cíclico significa que o seguinte, o conceito Yin Yang não é um conceito estanque, de ter as coisas, digamos assim, o esquerdo é Yin, o direito é Yang. Mas há uma alternância, vai depender tudo de uma perspectiva, da maneira como a gente está olhando, da forma como nós estamos estudando o fenômeno. As coisas vão ser predominantemente Yin ou predominantemente Yang, e essas duas forças elas vão estar sempre tendendo ao equilíbrio, ok? E são níveis de desenvolvimento, por quê? Porque exatamente essa alternância entre Yin e Yang, ela vai demonstrar como é que as coisas no universo elas vão se manifestando pouco a pouco, ok? E aí está o símbolo do Yin Yang, é bem famoso. Algumas pessoas citam como o símbolo do bem e do mal, mas isso não, como já nos referimos, não tem nada a ver, certo? Apenas mostra o equilíbrio que há entre todas as coisas, na relação entre todas as coisas e no movimento contínuo que todas as coisas possuem. O nome desse símbolo chama-se Tai Chi, e o Tai Chi significa justamente a grande cumieira. Aí vamos ver aqui alguns exemplos do que pode ser as manifestações de Yin e de Yang. Todas as manifestações consideradas Yin, elas vão ser mais, digamos assim, densas, pesadas, frias, interiorizadas, que caminha para dentro, caminha para baixo, tem a direção para baixo. Já o Yang, ela vai se manifestar de maneira expansiva, de maneira luminosa, de maneira de fora, de dentro para fora, ou de baixo para cima. Pegando a dualidade de todas as coisas, podemos ver o seguinte: a Lua seria Yin e o Sol seria Yang. A Lua é Yin porque ela não possui luz próprias, é a referência que a gente está tomando para denominar a Lua aqui como Yin. E o Sol possui luz própria. A Lua é fria, o Sol é brilhoso, é quente, né? O inverno é frio, as pessoas tendem a ir mais para dentro, se interiorizar, né? O verão já é mais expansivo, as pessoas saem mais de casa, então é Yang. Então são algumas expressões para que a gente possa entender. Veja só, é muito importante, vou frisar novamente, que é muito importante que não tomamos isso como algo estanque, né?
Dependendo da perspectiva, dependendo da maneira como a gente olha, o Sol pode ser considerado Yin e a Lua pode ser considerado Yang, e a mulher pode ser considerada Yang e o masculino como Yin. Então tudo depende da forma como está se manifestando e da perspectiva, da referência que estamos tomando. Então aqui temos mais, digamos assim, exemplos de Yin e de Yang, só que desta feita voltado especificamente para já uma aplicação mais clínica, uma interpretação numa anamnese ou numa avaliação que nós vamos fazer. Nós temos aqui, por exemplo, que a enfermidade crônica está como Yin e a enfermidade aguda está como Yang. Por quê? A enfermidade Yin, ela vem de mais tempo, ela está mais aprofundada, ela digamos assim, teve um surgimento um pouco mais lento, enquanto que a enfermidade aguda, ela dá rápido, acontece de maneira superficial e de maneira geral elas também se vão de maneira rápida. Então a dinâmica dela é mais Yang, se dá para entender exatamente, né? Yang tem esse aspecto da rapidez, da velocidade, do superficial. Podemos ver aqui que a hipofunção, quer dizer, a função diminuída é mais Yin. Por quê? A hipofunção justamente vai diminuir o ritmo, vai fazer com que determinado órgão que esteja em hipofunção trabalhe mais devagar, ou produza menos, ou consiga funcionar de maneira mais devagar mesmo, lenta, né? E a hiperfunção é mais Yang, ela vai acelerar, vai fazer com que aquilo ocorra de uma maneira mais intensa, certo? Problemas que levam à sonolência, então problemas mais Yin, porque a sonolência vai deixar a gente mais devagar, vai fazer com que a gente queira adormecer, que a gente fique exatamente mais Yin. Já a insônia, digamos assim, vai levar a gente ao outro extremo, vai fazer com que a gente não descanse, que a gente fique acordado, que a gente fique desperto, e isso é um fenômeno mais Yang. Insensibilidade, mais Yin, a gente não consegue sentir, não consegue reagir, então é mais Yin. Já a hipersensibilidade, ela é mais Yang, então a gente vai sentir, vai reagir de maneira mais intensa. Obesidade, magreza, lembrando sempre que tudo isso é muito relativo, depende muito das perspectivas, né? Então, por exemplo, aqui na obesidade, na magreza, existe a obesidade Yin e a obesidade Yang, assim como existe a magreza Yin e a magreza Yang. Depende sempre do ponto de vista, mas na frente vamos ver que a relatividade que existe na relação